Conselho Consultivo de hoje, olhamos para as medidas do Orçamento do Estado para o próximo ano, que hoje é votado na Generalidade na Assembleia da República. A medida que tem gerado mais polémica é o corte nos subsídios de férias e de Natal, com a oposição a acusar o Governo de exigir mais sacrifícios do que a própria Troika e de sobrecarregar a função pública. O Governo responde que não há margem de manobra nem folgas e que as metas são para cumprir. Estas são questões, para além de outras também, que vamos analisar com os convidados habituais: Jorge Armindo, empresário, Rogério Fernandes Ferreira, advogado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e Miguel Malaquias Pereira, economista. Aos três, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença habitual. Jorge Armindo, no debate de ontem, a ideia com que ficou é que não há margem para negociações? Eu aqui há umas semanas atrás fui da opinião de que iria haver pelo menos o corte de um dos... portanto, cortar um subsídio e haver um recuo. Que o Governo ia recuar. Parece-me que o debate veio trazer a ideia de que poderá não haver grandes alterações. No entanto, custa-me a crer, muito sinceramente, como dizia o outro, é a política estúpido. Portanto, custa-me a crer que o líder da oposição tenha anunciado desde logo que o Partido Socialista se iria abster se não tivesse negociado algumas contrapartidas. Portanto, na especialidade... Mas pode ter negociado outras e não esta. Pode. Mas vamos ver o que é que se vai passar na especialidade, sabe? Às vezes há surpresas. Portanto, eu não penso que haja grandes folgas, efetivamente, no orçamento. Admito é que na especialidade possa aparecer algo de contrapartida, porque é preciso ir buscar, de facto, essa verba. Parece-me que não há muito a dizer sobre isso. Mas há onde ir buscar essa verba? Eu penso que pode, digamos, isto é difícil a gente prever o que é que vai acontecer, mas pode ocorrer uma proposta, portanto, em ir buscar essa verba. Eu estou convencido que, portanto, à economia privada. Portanto, eu não me admiro que haja mais um esforço pedido às empresas e aos assalariados, portanto, aos trabalhadores. Mas que tipo de a distribuição do mesmo sacrifício? É essa a sua convicção? A minha convicção... Um imposto extraordinário, como deste ano? Sim, a minha convicção é de que se faça, portanto, realmente um aumento do imposto extraordinário. Não me parece que seja necessário lançar um novo imposto. Vai ter que se... Mas pode ocorrer. Agora, mais uma vez, é uma leitura muito particular, muito mais de ordem prática do que outra coisa qualquer. Eu custa-me, sinceramente, acho que seria, desde logo, um ponto muito negativo para o líder da oposição ter anunciado tão prematuramente que se iria abster, se não tivesse havido conversas e, portanto, e negociações. Eu não quero crer que... Quer dizer, acho que Acha que ainda há margem para negociação e acho que não chega a não subir o IVA da restauração para contentar o Partido Socialista. Rogério Fernandes Ferreira, esta hipótese que estava a ser levantada pelo Jorge Armindo de haver mais impostos ou serem pedidos mais sacrifícios às empresas, a economia nacional aguenta mais sacrifícios deste género? Eu julgo que este problema está um pouco ligado com novas indicações e novas informações que, entretanto, Bruxelas nos deixou. A recessão para o ano de 2012 vai ser superior àquela que está um pouco subjacente ao Orçamento do Estado para 2012. 3%. Portanto, 3%. Portanto, há aqui um ligeiro agravamento que o Governo diz que está dentro dos parâmetros, digamos, normais de margem de manobra, mas seja como for, digamos, esta folga deixa de existir e, portanto, admito que possa haver... Mas achava que poderia existir antes? Se a recessão não se agravasse no contexto internacional? É que também quer a previsão da própria recessão por parte de Bruxelas e, por outro lado, o aumento da previsão da inflação vai ter repercussões no rendimento disponível das famílias, porque, como nós sabemos, algumas das tabelas de taxas, por exemplo, no IRS, não são atualizadas em função da inflação. Portanto, se a inflação é no rendimento e também na receita para o Estado. Claro, portanto, as famílias veem os impostos agravados não apenas ao nível das taxas, mas ao nível
digamos, da não atualização das tabelas em função da inflação. Ora, se a inflação é superior, isto vai agravar também o rendimento das famílias disponíveis. Por seu turno, isto de uma forma simplista, os preços aumentam, as pessoas não compram, o Estado recebe menos impostos. Por exemplo, o IVA. Tem um imposto, digamos, encapotado em função da inflação. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que, se calhar, digamos, se a tendência for esta negativa e se acentuar, obviamente que pode haver necessidade de algumas medidas adicionais. Aliás, tanto quanto tenho visto, o Governo também não o escondeu. E, portanto, julgo que isso poderá existir. Seja como for, também se falou aqui que temos aqui política, não é? Portanto, esta folga vamos ter aqui que satisfazer, digamos, politicamente, quer o Sr. Presidente da República, quando fez aquele número... Mas há folga ou não há folga, na sua opinião? Já lá vamos, mas primeiro eu acho que o problema é político, não é? Quer dizer, vamos ter que satisfazer aquele número que o Sr. Presidente da República fez sobre os limites aos sacrifícios e sobre a equidade fiscal e a convocação do próprio Conselho de Estado, por um lado. Por outro lado, vamos ter que satisfazer... Mas acha que o Governo tem de satisfazer essa vontade do Presidente da República? Há o risco do Presidente vetar o orçamento? Que há uma conjugação de interesses políticos. Portanto, por um lado do Presidente da República, por outro lado também do próprio Primeiro-Ministro, que quererá demonstrar que há aqui algum consenso alargado também de Bloco Central e com o PS. Portanto, também poderá haver alguma cedência. Mas pode ceder noutras pequenas coisas, o IVA na restauração, como dizia. Com certeza que pode. E depois do próprio secretário-geral do PS, que também, digamos, com a sua abstenção, veio permitir um bocadinho esta margem de manobra. Estou de acordo que provavelmente, até porque isto já foi reportado a Bruxelas, é pouco provável que se mexa num dos subsídios, mas também acho que ainda há margem até dia 21 de novembro para a apresentação de outras propostas ao nível de especialidade. Aliás, Bruxelas até usa a expressão eliminação dos subsídios, o que também pode ser interpretado... Acho que foi mais uma interpretação jornalística, porque de facto a eliminação existe pelo menos para o ano de 2012 e 2013. Mas o próprio Governo admite que não sabe como é que vai ser reposto a partir de 2013. Não, o que o Governo admite e provavelmente está a ponderar é que os dois subsídios podem ser integrados na remuneração mensal. Aliás, há outros, 12 meses e não a 14. Há outros países que o consideram assim e pode, aliás, até ter algumas vantagens, quanto mais não seja do ponto de vista da comparabilidade de remunerações mensais nos diversos países da Europa. Portanto, tudo tem um lado sim e um lado não, tudo tem dois lados que é preciso sempre ponderar. Miguel, Pedro Silva Pereira disse esta semana, numa crítica direta ao Governo, que o memorando não exige um ajustamento orçamental, 2/3 do lado da despesa e 1/3 do lado da receita. Eu sei que o Miguel costuma fazer um acompanhamento muito próximo da implementação das medidas da Troika e certamente conhece bem o memorando. Isto é mesmo assim ou não? Marta, ainda bem que traz essa questão aqui ao debate, porque de facto é preocupante, porque demonstra como eventualmente terá sido negociado um memorando em maio deste ano. Porque de facto o Governo Socialista negociou o memorando com a designada Troika, portanto FMI, Comissão Europeia e BCE, e de forma muito clara, no ponto 5 do memorando de entendimento assinado com o FMI, está lá, de forma bastante explícita, que a consolidação orçamental para 2012 e 2013 terá de ser efetuada essencialmente do lado da despesa, vão até mais longe e, portanto, referem uma percentagem equivalente a 70% do lado da despesa, 30% do lado da receita. É verdade que com a revisão do memorando e, portanto, com o memorando de data de 1 de setembro, essas percentagens foram eliminadas. No entanto, está também de forma bastante clara que se mantém o que estava, portanto, acordado em 17 de maio e, caso exista necessidade de um maior número de medidas de consolidação orçamental, essas medidas terão de ser maioritariamente efetuadas, realizadas do lado da despesa. Portanto, está no memorando. Pedro Silva Pereira não tem razão quando diz isto. Não tem razão e é preocupante um ex-ministro de um governo socialista que negociou o memorando de entendimento vir a público preferir essas afirmações. No entanto, se me permitir voltar um pouco atrás, eu penso claramente que não há margem de manobra. Eu penso que com este orçamento há sim riscos. E riscos muito até porque acentuados. As contas do PS incidiam sobre os consumos intermédios, que nunca são muito certos, os gastos com pessoal e a receita, que normalmente a tendência é para reduzir. Vejamos o seguinte, o memorando de entendimento impõe um déficit orçamental de 4,5% do PIB em contabilidade nacional,
Isto em valor equivale a cerca de 7.645 milhões de euros. O saldo previsto neste Orçamento do Estado é apenas 88,1 milhões abaixo deste limite. Portanto, quer dizer que a folga que existe aqui é diminuta face à dimensão dos montantes envolvidos, é zero, basicamente. E, portanto, eu, como aqui já tinha referido... E até é desejável, na melhor das hipóteses, ter essa folga. Não, era desejável ter uma folga bastante superior, que não existe. Caso tudo corra mal. Caso tudo corra mal, exatamente. Eu concordo, eu acho que com estas revisões da Comissão Europeia, estas previsões da Comissão Europeia, as previsões de outono, estão mais ou menos alinhadas com as previsões do Governo. Há aqui alguns indicadores preocupantes, obviamente a revisão em baixa do PIB, a taxa de desemprego é um pouco mais elevada, mas sobretudo as exportações. E a inflação? A inflação, naturalmente, que já aqui foi referida, mas as exportações a mim preocupam muitíssimo, porque é de facto o único motor de crescimento económico que está a funcionar em Portugal neste momento, e a Comissão Europeia reviu em baixa também a previsão das exportações. Isto leva-nos a que, caso a recessão económica a nível europeu seja mais acentuada do que se perspectiva, nós tínhamos aqui problemas sérios ao nível macroeconómico e, por conseguinte, ao nível orçamental. Portanto, recuando, não há, no meu ponto de vista, nem nunca houve margem orçamental. Penso que há aqui, também concordo, um problema político para ser resolvido. Como tinha referido algumas semanas atrás, penso que o Sr. Presidente da República foi imprudente nas afirmações que proferiu. O próprio Ministro Miguel Relvas também deixou alimentar nos últimos dias alguma expectativa de que um dos subsídios pudesse ser, que a redução de um dos subsídios pudesse ser eliminada ou substituída. Mas Miguel Relvas já veio dizer mais tarde que não há folgas. Sim, mas durante alguns não há dias, almofadas, foi a expressão dele. Durante alguns dias criou-se a expectativa e, do meu ponto de vista, esta expectativa que se gerou com vários órgãos de comunicação social a anunciar apenas a redução de um subsídio, vários comentadores políticos de peso a anunciar apenas a redução de um subsídio, criou expectativas na população que, sendo defraudadas, criam aqui um efeito de animosidade para com o Governo que é bastante perigoso no estado atual. Portanto, eu penso que esta situação poderia ter sido resolvida de forma muito diferente logo de início. O Sr. Presidente da República deveria ter, primeiro, junto do Governo, percebido se era possível, antes de pressionar publicamente para uma posição desta natureza, porque, de facto, agora... Mas poderá estar em causa um veto ao Orçamento do Estado, na sua opinião? Eu, tal como referi algumas semanas atrás, eu penso que o Sr. Presidente da República promulga o Orçamento do Estado. Sim. Não tenho grandes dúvidas nessa matéria. Pode promulgar com um mas, como ele já tem feito com outras leis anteriores. Mas acho que não vai criar grandes problemas. Não. Agora, eu penso que, sinceramente, acho que o que esteve errado, eu referi-me até a as intervenções que, obviamente, são inevitáveis de corte, quer de corte da despesa, quer até de tentativa de aumento de impostos. Nós sabemos que, de facto, esses sacrifícios têm que ser assumidos. Mas eu acho que deviam ser feitos com uma maior ponderação antes de serem anunciados. Muito sinceramente, acho que não foi bom, quer do ponto de vista político, quer mesmo do ponto de vista do pequeno crescimento que nós... Aliás, neste ano não será crescimento, mas quer dizer, mas começamos a contribuir para que haja crescimento. Não me parece que a medida do corte dos 2 subsídios tenha sido, portanto, subsídio de Natal, subsídio de férias, tenha sido o melhor sistema. Em relação aos sacrifícios que há pouco falava para o setor privado, de acordo com vários especialistas em direito do trabalho, essa medida do corte dos subsídios não se pode estender ao setor privado. Mas a possibilidade que há pouco o Rogério Fernandes Ferreira levantava e que estará eventualmente em estudo de serem pagos em 12 meses e não em 14, da perspectiva empresarial, isso pode beneficiar as contas de alguma forma? Facilita ter... Não, acho que não beneficia. Eu penso que isso há aqui apenas os custos financeiros, portanto há mais um cortezinho, porque as pessoas vão... O montante global será o mesmo. Será o mesmo. Portanto, eu acho que isso não, sinceramente, do ponto de vista prático, não me parece que seja relevante. Posso só interromper? Mas do ponto de vista do setor público tem interesse, porque há uma antecipação da receita para os... Portanto, é o contrário, não é? Portanto, há uma antecipação da receita. Portanto, para além da questão da comparabilidade
com outros países, tem esta vantagem da antecipação da receita. Portanto, deste ponto de vista, independentemente de saber se estão esses 2 subsídios integrados ou não nos 12 meses, portanto, saber se eliminam completamente ou se estão integrados, a medida em si mesma julgo que merece alguma reflexão. Se não é? alisa é a libertação de meios, e isso pode ser interessante, porque de facto Eu, se me permite, não se eu há pressionam bocado ali 2 dizia meses. que se deveria ponderar, continuo a dizer que há medidas, sendo inevitáveis, deviam ser mais ponderadas. O que eu quero dizer, que eu chamo-lhe até intervenções mais cirúrgicas, porque o impacto, quer dizer, aquilo é como se cair a bomba e depois há os estilhaços, não é? E esses eu acho que têm que ser mais bem ponderados. Eu, por exemplo, eu não acredito que o PIB vá ser de menos 6%, eu acho que vai ser de mais do que 3%, ou seja, eu, na minha perspectiva... Acha que a recessão vai ser maior do que 3%? Sim, maior, quer dizer, porque lá está, porque a parte o que afeta o rendimento disponível é de tal forma que nós vamos ter uma quebra de consumo, vamos ter, de facto, as empresas a ter que se virar mais para o exterior e há, pelo menos, alguns sinais que eu também não estou tão pessimista sobre as exportações, eu acho que as exportações vão continuar a crescer, mas... Se não crescerem, realmente, então isto tudo se agrava, porque as empresas, o mercado nacional é insuficiente para aquilo que hoje o país, a capacidade de produção instalada no país necessita. Portanto, o impacto... Mas isso também dificulta, de alguma forma, as exportações, porque se a Europa também, muitos países já não estão a comprar, porque também estão sujeitos a restrições com Portugal, é preciso exportar para outros mercados com outras dimensões. Com certeza. Mas eu acho que tem-se feito um trabalho, as empresas têm feito um trabalho, portanto, o governo continuará com certeza também a apostar bastante nas exportações e, portanto, eu acho que há um trabalho que tem vindo a ser feito e que vai ter reflexos. Onde eu estou mais pessimista, efetivamente, é no consumo interno. E, portanto, penso que o efeito multiplicador vai-se fazer sentir de uma forma mais agravada do que aquilo que se possa estar a pensar. Mas, Jorge Armindo, aí também há um outro lado da moeda. Normalmente, em alturas de crise e com menor poder de compra, as pessoas também procuram as chamadas marcas próprias. Poderá haver aí também uma oportunidade de negócio? Sim, senhora, uma oportunidade de negócio. Isso está, aliás, tem-se vindo a notar digamos, um caminhar para as marcas próprias. Obviamente que isso mas lá está, vai ter implicações a outro nível. Vamos ter a diminuição da publicidade, portanto, quer dizer, há aqui muitos efeitos quer dizer, em tudo que se mexe, há efeitos colaterais. Eu penso que era mais fácil, agora vou dizer o que é que eu penso, obviamente. Aquilo que eu penso é que não se devia vir com esta ideia de mexer na taxa intermédia do IVA. Era mais justo e equilibrado que se tivesse pura e simplesmente aumentado o IVA para todos, portanto, na taxa máxima, e não estarmos com estas coisas. E, em vez de ter sido do corte dos 2 subsídios, cortava-se um subsídio. Quer dizer, isto era muito mais eficaz. Portanto, mas acha que o resultado em termos de receita poderia ser o mesmo? Sim, o resultado pode ser o mesmo. Portanto, o que há aqui matematicamente, é uma política. sim, ter-se era de aumentar bastante a taxa de IVA. Portanto, pelo menos 2 pontos, neste caso, sensivelmente 2, 3 pontos. Mas se aumentasse, quer dizer, do ponto de vista da... Mas, nesse caso, a Rogéria Fernandes Ferreira, não se correm riscos ao aumentar assim tanto a taxa máxima de IVA? 2 pontos. É evidente que se aumentar a receita do IVA, que é um imposto indireto, em comparação com outros impostos indiretos, aumenta-se também a injustiça fiscal, porque obviamente não é a função da capacidade contributiva ao IVA. Portanto, quem tem menos rendimentos consome, teoricamente, pelo menos nos bens essenciais, o mesmo que quem tem muitos rendimentos. Portanto, há aqui teorias económicas que justificam. Também há umas que hoje em dia, mais recentemente, justificam o contrário. Mas seja como for... E aumentar, por exemplo, impostos específicos sobre o tabaco, sobre o álcool... Mas em especial, a sua observação é interessante num ponto, quer dizer, eu não diria aumentar para os 23%, que de facto seria excessivo, mas já foi defendido, como julgo que já disse aqui, uma taxa única de IVA inferior à taxa normal. E, portanto, há estudos feitos aqui há algum tempo que diziam que uma taxa de 19% única geraria a mesma receita do IVA. É evidente que há aqui o problema dos bens essenciais que sofreriam
um aumento percentual do IVA relativamente agravado, mas eu não sei se do ponto de vista de valores absolutos esse agravamento é de facto assim tão importante, sendo certo que não é também por via despesa, exatamente, compensado pela via de despesa, não é por via fiscal que também se resolvem esse tipo de problemas. Há outras vias em que a subsidiação direta é mais adequada, até porque é mais visível e mais controlável. Portanto, por um lado, digamos, se agrava... Mas como é que se compensava as pessoas mais carenciadas e que consomem mais, por exemplo, mais aumentando os subsídios de desemprego, por exemplo, aumentando os abonos de família, etc. Portanto, há outras vias diretas, muito mais controláveis do que pela via do benefício fiscal. O benefício fiscal tem que ser visto como uma despesa. Na medida em que é uma não receita, é uma despesa também. Portanto, deve ser, aliás, contabilizada como tal. E, de facto, para os governos é relativamente fácil criar benefícios fiscais ou reduções de taxas, precisamente porque se tornam menos visíveis, mesmo do ponto de vista do controle da execução orçamental, do que a despesa direta. Portanto, tudo o que seja tornar o orçamento mais transparente e as receitas mais transparentes é positivo. Portanto, esta ideia da taxa única, não diria de 23%, mas se calhar de 20%, era uma solução. Era uma solução que me pareceria muito razoável para efeitos de receita do IVA, mas não para efeitos de transferência de receita dos impostos diretos para os impostos indiretos, porque isso geraria, de facto, maior injustiça fiscal. Marta, eu concordo com um ponto, discordo com o outro ponto do Dr. Jorge Armindo. Eu penso, de facto, o consumo, a queda no consumo privado é preocupante, muitíssimo preocupante, mas precisamente por ser muitíssimo preocupante e também pelo facto de a Comissão Europeia ter revisto em baixa as previsões para o consumo privado, eu penso que aumentar a carga fiscal tornaria esta queda ainda maior e ainda mais substancial. E, portanto, eu sinceramente neste momento não prevejo alterações na eliminação dos subsídios. Penso que, efetivamente, é injusto, provavelmente se-lo-á, é uma medida muitíssimo forte, mas do ponto de vista económico, penso que é sempre melhor cortar despesa do que aumentar impostos. Miguel, permita-me introduzir aqui uma outra questão, a ver se ainda temos tempo. Não se importa só que eu tenho aqui só uma pequena coisa. Eu não concordo muito com esta ideia de que o imposto indireto seja iníquo. Por uma razão. Porque quem tem mais rendimento consome mais. Aqueles que têm menos rendimento consomem menos. Portanto, o impacto... Ok, isto é uma visão muito pragmática da situação. Não só é pragmática, como já teoricamente já está justificada. É um pouco essa posição, não é? Portanto, isto é tudo... Quer dizer, tudo o que estamos aqui a falar é óbvio que é fácil, é quase como no futebol, não é? Temos os treinadores de bancada e temos os jogadores e os treinadores de campo. E, portanto, é sempre muito difícil nós emitirmos juízo, a não ser no campo, enfim, das nossas ideias e daquilo que nós sentimos. Não é fácil realmente pronunciarmos sobre estas coisas. Mas eu, sinceramente, estou bastante receoso, porque eu também estou inserido dentro do turismo, não é? Da indústria do turismo, e, muito francamente, o impacto já, que ainda não é efetivo, é mais psicológico. Mas em relação a pouco dizer que pode haver margem de negociação no que diz respeito ao IVA na restauração. Mas ontem, questionado por um deputado, o ministro Vítor Gaspar disse que o fundamental dessa atividade, estou a citar, é não transacionável. Por isso mesmo, a restauração não está abrangida pela necessidade de favorecer as exportações. Ou seja, o ministro aqui a dar a entender também não vai haver negociação no que diz respeito ao aumento do IVA para a restauração. O ministro sequer não compreendeu que o turismo é uma exportação. A única coisa é que quem vem cá são restauração. Aqui era a restauração, a questão era a restauração. Em geral. Pois. A restauração, ok, aqui eu acho que há campo para discussão, nomeadamente porque se calhar é preciso incrementar mais a fiscalização sobre a restauração. Mas, enfim, e será que essa medida de obrigar a pedir fatura e poder deduzir vai ajudar em alguma coisa? O combate à fraude e à evasão fiscal? Só 2 pontos. De facto, eu julgo que o Ministro tem razão na questão da restauração. Trata-se de consumo interno em Portugal e, portanto, nesse aspecto tem razão, tal como o Dr. Jorge Armindo também tem razão relativamente à questão do turismo. Portanto, quanto à restauração, é de facto assim. O problema é que nós temos, e conforme aqui também foi indicado, temos aqui uma economia informal que, ao nível da restauração, é bastante agravada. Portanto, o problema que se vai colocar é o problema ao nível da própria fiscalização, que não passa apenas pela faculdade de pedir a fatura, coisa que provavelmente em
algumas situações, aliás, não tem interesse, porque nem sequer tem IVA, não é? No caso, por exemplo, das rendas, dos contratos de arrendamento. Mas precisamente pela própria fiscalização e mas pelos sistemas de certificação de faturação esta medida do Governo, ao adequados. colocar a responsabilidade do lado do consumidor, que o consumidor é obrigado a pedir fatura e até pode ser penalizado se não pedir. Primeiro ponto, como é que se vai saber se o consumidor pediu ou não? Segundo ponto, será suficiente? Bom, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter consciência e portanto, isto é bom que se diga que as pessoas devem pedir as faturas, precisamente para que quem tem que pagar impostos os pague adequadamente, e nomeadamente ao nível da restauração. Mas, por outro lado, é preciso também haver sistemas de certificação de faturação e de controle de faturação adequados. Na restauração, como noutras atividades, por exemplo, nos táxis, noutros países, há sistemas de controle muito mais sofisticados do que os que existem em Portugal. Automatizados a nível de táxis. Claro. Exatamente. E, portanto, há uma série de medidas de fiscalização que podem ainda ser implementadas a esse nível e que o devem ser. Agora, a mim preocupa-me mais o problema, de facto, do turismo do que o problema da restauração. Acho que... Miguel, rapidamente. Sim. Marta, permita-me só algumas considerações sobre a Para restauração. terminarmos. Sim. Eu penso que na restauração ter-se-á de dividir entre uma análise virada para o turismo, porque efetivamente também há restauração virada para o turismo, e uma análise interna. É possível separar? Eu penso que sim. Em termos... Não, em termos de análise... Mas em termos fiscais? Em termos fiscais, naturalmente, não. Mas em termos de análise, eu penso que a taxa não deve ser mantida na restauração. E explico porquê. Porque, se bem que há uma componente turística, e que não é despicienda, normalmente, quando se escolhe um destino turístico para viajar, qualquer um de nós aqui falo lá certamente, toma atenção ao preço da viagem, ao preço do hotel, não vai propriamente ao preço da comida. A nível interno, é preciso mudar também o paradigma de consumo. Nós gastamos muito mais, do que os congéneres europeus, face ao nosso rendimento disponível, em restaurantes e bares. É basicamente adotar a moda da lancheira. Exatamente. Há só um pormenor técnico. É que, portanto, no caso dos hotéis, nos hotéis é verdade. Os contratos são feitos com antecedência. E portanto, os preços dados aos operadores turísticos foram dados com o IVA a 13% e agora vão aumentar. Dos restaurantes. E agora vão aumentar. E 6%, obviamente, que julgo que não se vai mexer, espero bem que não, no campo Mas aí penso que poderá haver um período de transição já para os contratos. É isso que nós estamos, aliás, a tentar, é que haja um período de transição para os contratos. Faz todo o sentido. Muito obrigada aos três pela vossa análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo fica por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira com a Sandra Xavier. Bom dia.